Hoje vamos falar sobre a parte 2, sobre Frequency Adverbs. Eu sou Carla Viana e você está no Inglês Sem Dúvida. Esse é o segundo vídeo falando sobre advérbios de frequência. Caso você queira assistir a parte 1, é só clicar no link que está aqui na descrição. Vamos imaginar essa linha reta. Nessa linha, vamos colocar alguns advérbios de frequência. Vamos começar com o never, que corresponde a 0% de frequência. Nesse exemplo, I never play soccer. Observe que nesta frase, o never está entre o sujeito e o verbo. Aumentando um pouquinho a frequência, nós temos o hardly ever, que na tradução fica como raramente, dificilmente. I hardly ever play soccer. Lembrando que ele entrou no mesmo lugar onde estava o never, entre o sujeito e o verbo. Vamos colocar o sometimes. O sometimes, normalmente ele entra no mesmo lugar dos outros advérbios, mas você também pode encontrá-lo no começo ou no fim de uma frase. Sometimes I play soccer. I sometimes play soccer. Ou I play soccer sometimes. Isso não acontece com todos os advérbios. Ele é um pouquinho especial. Aumentando mais um pouquinho a frequência, temos o often, often. I often play soccer. Vamos dizer que seja 50% de frequência. E não se esqueça de não dizer a letra T na hora de pronunciar essa palavrinha. Often. E dentro dessa mesma categoria, temos também o usually. Ele é um pouquinho mais do que o often, mas também está como geralmente. I usually play soccer. E numa escala de 100% de frequência, podemos usar o always, sempre. I always play soccer. Claro que existem outros advérbios que você pode usar, mas esses são os mais usados e os mais importantes para esse primeiro contato com os advérbios. Agora, tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Os advérbios ficam entre o sujeito e o verbo quando for um verbo qualquer. Mas a dica importante de hoje é, quando temos o verbo to be, o advérbio vai depois do verbo to be. Na prática, I always study English. O study é um verbo qualquer. Se eu colocar o verbo to be, vai ficar assim. I'm always calm. Observe que o verbo to be ficou junto com o sujeito e o advérbio veio depois. Essa é uma dica muito importante que você precisa guardar com você. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Inglês Sem Dúvida.